E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente vai para o nosso último capítulo. Ali tá marcado aulas 10 e 11, mas eu tô loucão. Na verdade é o capítulo número 9. A gente vai falar sobre problemas ambientais urbanos. Último capítulo, e essa aula será dividida em duas partes, tá? Antes de a gente começar, faz aquele esqueminha. Cozinhando. Faz aquele esqueminha. Toma o café da manhã, lava o rosto, pega água, pega o material e se prepara que a gente vai falar sobre os problemas ambientais urbanos, ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre os graves problemas que acontecem dentro da nossa sociedade, sobretudo na área urbana. Problemas principalmente relacionados às mudanças do microclima nas cidades, à poluição atmosférica, ilha de calor, chuva ácida, etc, etc, etc. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre as mudanças no microclima das cidades. Quem nunca percebeu que a cidade cresceu de modo desordenado, principalmente as cidades mais antigas, e inclusive a cidade que você mora? Tenho certeza disso. Esse crescimento desordenado nas áreas urbanas provocou grande alteração na paisagem, certo? Os rios foram ocupados muito perto das suas margens, das suas várzeas. O desmatamento que aconteceu nas áreas próximas e ao redor da cidade por conta da agricultura ou por conta mesmo do crescimento urbano. Enfim, isso obviamente trouxe mudanças no clima local, certo? E um grande exemplo, talvez o principal exemplo que a gente tem, é isso daqui, ó. São Paulo. Vocês já ouviram dizer aí que São Paulo é a terra da garoa? Eu confesso que eu sou tiozão e eu ouvia bastante, inclusive tem aquela música lá, né? E São Paulo, terra boa, São Paulo da garoa. Nem sei se é assim a música, mas enfim, é o que eu me lembro. Só que hoje a gente enxerga que São Paulo sofre com chuvas torrenciais. O que é isso? Chuva muito forte e concentrada num pequeno espaço de tempo. Então, ao invés da chuva ser leve e distribuída ao longo aí do ano, vamos dizer assim, as chuvas em São Paulo elas são extremamente rápidas e concentradas, o que faz com que a gente tenha enchentes, alagamentos e graves problemas. Então, essa construção desenfreada dessa selva de pedras chamada São Paulo fez com que houvessem grandes alterações dentro do microclima urbano. Isso não acontece só em São Paulo. Isso é muito comum em cidades de médio porte também e, claro, nas grandes metrópoles, tá? E eu vou lançar um desafio. Você consegue identificar esse tipo de mudança na cidade que você vive? Quais são as alterações? Pergunte para alguém mais velho aí na sua casa, né, porque você não vai poder sair da rua nesse momento, né? Se alguém estiver vendo esse vídeo aqui em 2032, 2020 foi um ano de pandemia e a galera está em estado de isolamento, afastamento social, né? Só sair de casa em casos extremamente urgentes. Enfim, então pergunta para uma pessoa mais velha aí, quais foram as alterações que ele enxerga no clima, se é que ele conseguiu enxergar. Então lança esse desafio também para quem mora perto de você, tá? Bom, outro grave problema que tem relação muito forte com esse esqueminha que eu falei para vocês, que é da alteração da paisagem urbana, é a chamada ilha de calor. A ilha de calor é um fenômeno climático que acontece, né, por conta da elevação de uma determinada área, que a gente consegue enxergar aqui, que é o centro da cidade. Então, o centro urbano ele vai ter uma temperatura muito maior do que nas regiões onde eu tenho áreas verdes e zonas residenciais. Percebam, né? Na área rural, eu tenho temperaturas de 29 graus, e aqui no centro da cidade, uma área mais densa, de muito concreto, de poucas áreas verdes, eu tenho 33 graus praticamente. A diferença é pequena, né? Mas eu tenho uma diferença de temperatura. Então, quando eu tenho esse fenômeno, né, de que uma área de grande construção urbana tem temperaturas muito maiores do que as áreas ao redor, áreas verdes, parques, praças, enfim, zonas rurais, eu tenho um fenômeno chamado ilha de calor. E esse fenômeno ele é bastante comum em cidades médias, em algumas cidades pequenas é possível de se encontrar também, tá? Mas é mais comum em cidades médias e grandes.
Para a gente entender um pouquinho mais, né, a gente tem então a construção das áreas urbanas, certo? Com maior capacidade de absorver o calor. Então, o concreto, o asfalto das construções das cidades, eles vão absorver esse calor e a temperatura, obviamente, tende a ficar maior, né? Se eu absorvo e retenho esse calor, a temperatura fica mais alta. Enquanto que na zona rural, áreas de florestas, enfim, áreas com grandes espaços verdes, eu vou ter, né, maior reflexão desse calor solar, né, eu não vou absorver tanto, sem falar que a transpiração das plantas, a evaporação da água do solo, faz com que eu libere esse calor de volta para a atmosfera. Então o que acaba acontecendo é que a ilha de calor é um fenômeno que eu tenho o núcleo urbano, o centro, mais quente, e as áreas ao redor eu tenho temperaturas mais baixas porque são áreas menos densas, são mais áreas verdes. Como acontece aqui. Essa cidade aqui se chama Presidente Prudente, isso daqui foi um mapa organizado por uma professora minha da época da faculdade, professora Margarete, um beijo. E a gente enxerga a cidade de Presidente Prudente. O centro de Presidente Prudente, deixa eu fazer na cor branca aqui. O centro de Presidente Prudente, ela tem temperaturas que são altíssimas comparado com as áreas ao redor. Estou apanhando aqui da tecnologia. Então, ao centro de Presidente Prudente tem temperaturas aí acima de 25 graus e meio, enquanto que na periferia, né, em áreas também urbanas, eu tenho temperaturas na casa de 22 graus e meio, certo? Então, eu tenho 3 graus de diferença. Embora em algumas áreas de condomínios ou predomínio de áreas verdes, essa temperatura ela pode ser de 18 graus e meio, como a gente enxerga. Então, essa diferença ela pode ser perto de 8 graus. E uma situação bastante particular também aconteceu lá em Prudente, só que agora no âmbito maior. A gente consegue ver áreas verdes, né, onde a temperatura fica em torno aí de 16 graus, tá? E nos centros urbanos, né, nos bairros de maior densidade, de pouca área verde, onde as casas são muito próximas, não tem nada de área verde, a temperatura chegou a 30 graus. Uma diferença de 14 graus. Então isso daqui mostra que essa regiãozinha central aqui é a tal da área de ilha de calor. Está relacionado com o tipo de construção, com a propriedade dos materiais que são utilizados nas construções. Enfim, se a gente utilizar, por exemplo, uma telha de cor mais clara ao invés de uma telha clássica vermelha, a gente tem mais reflexão dos raios solares, a tendência à temperatura ser menor. Isso pode afetar os problemas da ilha de calor, tá? Outro problema bastante grave, e aí em qualquer cidade, na verdade no mundo inteiro hoje, né? É o problema da poluição atmosférica. A gente entende a poluição atmosférica quando o ar ele tem partículas que não deveriam estar lá, né? Partículas de nitrogênio, que são partículas diferentes do que já tem na atmosfera. Né, um excesso de gás carbônico, excesso de nitrogênio, excesso de oxigênio, enfim. Tudo isso faz com que eu tenha uma poluição na atmosfera. Se eu estou jogando mais carbono do que naturalmente tem, entra na categoria de poluição. Se eu estou jogando derivados de enxofre da indústria, se eu estou jogando, enfim, derivados de combustíveis fósseis dos mais diversos tipos possíveis, enfim, outros gases na atmosfera, o metano, por exemplo, eu estou poluindo a atmosfera porque eu estou mudando sua característica natural, estou mudando a sua composição natural. E essas emissões, obviamente, elas estão relacionadas a diversos problemas, né? A ilha de calor, ela pode ter relação à poluição atmosférica, porque eu tenho a área urbana, o asfalto, os carros jogando gases na atmosfera e pode aumentar o calor. Eu tenho a questão do efeito estufa, né, que é o aquecimento anormal da atmosfera. Eu tenho a presença das chuvas ácidas. Eu tenho também a questão da inversão térmica e da poluição da parte mais baixa da atmosfera. Eu tenho um efeito conhecido como smog. O smog ele é um fenômeno, né, que eu tenho um acúmulo de ar poluído nas partes mais baixas da atmosfera, né, bem próximo ao solo. Esse nome smog é porque é uma junção das palavras smoke e fog. Smoke em inglês é fumaça, poluição do ar, e o fog é neblina, nevoeiro. E o que acaba acontecendo é que a gente tem um fenômeno semelhante a esse, de altíssima poluição, né, por conta da presença de
gases na atmosfera que não deveriam estar lá. E este problema ele é muito comum por conta de um outro fator chamado inversão térmica. Já vamos chegar lá. Mas o que acaba acontecendo? O smog ele é altamente prejudicial à saúde humana. Imagina você respirando cinzas, fumaça. Você vai inalar isso, né? Você vai levar para os seus pulmões componentes que não deveriam estar lá, certo? Isso vai desencadear uma diversidade de problemas respiratórios, pneumonias, gripes, etc, 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 e que inclusive pode levar a óbito, tá? Quando vocês forem estudar mais sobre as questões ambientais, vocês vão ver que um dos principais motivos que levaram à criação de boa parte dos encontros e das leis ambientais atuais de não emissão de gases na atmosfera tem relação com o elevado número de mortes em alguns países por conta desses problemas respiratórios, tá? Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre um fenômeno chamado inversão térmica, mas o que eu quero que vocês percebam, né, que a gente tem uma cidade industrial, tá? E essa parte branca aqui é um nevoeiro simples, só que não, né, porque a gente enxerga que essa área desse nevoeiro simples, ele não tem uma cor branca, né, ele tem uma cor meio marrom, o que mostra pra gente um acúmulo de poluição. Imagina você respirando isso daí, tá? É o efeito que a gente chama também de smog, que sempre está associado à inversão térmica, que é o que a gente vai falar agora. A inversão térmica, ela é um fenômeno climático natural, né? Um fenômeno atmosférico natural, porém, por conta da poluição provocada por nós, seres humanos, essa poluição ela acaba ficando na parte mais baixa da atmosfera. O que acaba acontecendo? Esse fenômeno, né, ele acontece mais no inverno e vocês vão entender por quê. Num dia normal de verão, a gente tem sempre mais próximo da superfície um ar mais quente, aí um ar frio, um ar mais frio. E como o ar mais quente ele é mais leve, né, ele é menos denso, ele consegue subir. Então as partículas poluentes, que são esses pontinhos que estão aqui, eles conseguem ir para as partes mais elevadas da atmosfera, né? Então num dia normal, o fluxo normal de ar é, né, o ar quente saindo da área urbana e subindo até as partes mais altas da atmosfera e a poluição se dispersando. Na inversão térmica, que acontece normalmente no inverno, a gente vai ter uma camada de ar mais frio preso próximo à atmosfera. E esse ar mais frio ele é denso, ele é mais pesado. O que vai acabar acontecendo é que as partículas de poluição elas vão ficar presas nessa camada mais baixa. E daí vai dar aquela treta que a gente viu aqui, ó. Uma poluição extremamente concentrada na parte mais baixa da atmosfera, certo? Então, quando eu tenho um ar mais frio na parte mais baixa, no inverno, e a gente vai começar a observar agora, né, já que a gente está entrando no nosso inverno, a gente vai começar a identificar essa poluiçãozinha. E o que a gente enxerga é uma camada, então, muito forte de poluição, né, na cor mais escura, uma cor meio marrom, e acima dela o celão azul, bonito, porque eu não tenho mais poluição nenhuma. Eventualmente, quando a gente vai para uma cidade grande, né, saindo do interior e chegando próximo a São Paulo, né, na estrada, bem antes de chegar em São Paulo, a gente consegue ver essa camadona de poluição, tá? Eu só vou acelerar, é mais ou menos isso daqui, ó, a gente vê essa camada marrom aqui de poluição, certo? Aqui de novo, né, aqui é a cidade de Santiago, no Chile. Lá a dificuldade é ainda maior, porque eu tenho montanhas, aí as montanhas impedem da poluição se dispersar. Tá? Mas voltando aqui, deixa eu apagar. Eu vou passar um vídeo para vocês, que é do canal do Manual do Mundo, do Iberê Tenório, muito da hora, que ele fala um pouquinho sobre a questão da inversão térmica. Então vamos ver este videozinho aí, ok? Espero que esteja com áudio para vocês. Se não tiver, eu deixo o link junto e vocês assistem ao mesmo tempo, tá? Então ele vai falar um pouquinho sobre como essa diferença, né, na camada de ar quente e na camada de ar frio pode provocar inversão térmica. Você já deve ter ouvido falar numa tal de inversão térmica. Então, um fenômeno meteorológico que tem a ver com poluição do ar, uma coisa meio complicada. Pois era complicado, porque a partir de agora a gente vai entender direitinho como é que isso funciona usando essas 4 garrafas. Presta atenção no vídeo. Para começar,
A gente vai simular um dia comum. Aqui. Nessa garrafa aqui eu tenho água fria, tingida de azul, e ela vai representar o ar frio da nossa atmosfera. Nessa garrafa eu tenho água quente, tingida de amarelo, e ela vai representar o ar quente da nossa atmosfera. Em um dia comum, a parte mais alta da atmosfera fica mais fria, enquanto a parte mais baixa, que está mais perto do solo, fica mais quente. Isso acontece porque o Sol esquenta o solo e parte dessa energia é transferida para o ar que está logo acima dele. Então, vamos fazer isso com as garrafas e eu vou juntar as duas usando essa tampa furada aqui. Assim como em um dia comum, o ar quente vai ficar embaixo e o ar frio vai ficar Ó, que legal isso daí, hein? Então a garrafa amarela representa o ar quente. Então a gente vai perceber que esse ar ele vai começar a subir e vai se misturar. Esse daí é o fluxo normal que a gente tem como você viu, durante o fluxo normal, né? Que não é da inversão térmica. Então tá tendo essa mistura, certo? Então é como se os poluentes conseguissem subir para as partes mais altas da atmosfera. Do que o ar frio. Mas o que isso significa? Significa que se eu pegar um espaço Agora, cheio de ar quente e outro espaço idêntico, do mesmo tamanho, cheio de ar frio, o que tiver com ar frio vai ter mais massa. Uma coisa legal que a gente não vai conseguir ver aqui nas garrafas é que o ar frio, depois de descer, ele esquenta de novo e sobe. Isso vai formando um ciclo. É isso daí que ele está falando, é importante, né? Porque é um ciclo que tem a renovação do ar, por isso que a poluição se dispersa. Convecção. Agora, a gente vai fazer a simulação de um dia frio, com pouco sol e com pouco vento. Nesse caso, o ar frio vai ficar embaixo, porque o solo não esquenta muito. Vamos ver o que vai acontecer? Então agora, eu vou colocar as duas garrafas na posição contrária à da experiência anterior. Ar frio embaixo e ar quente em cima. E aí tá acontecendo alguma coisa? Não tá tendo a mistura, né? Como se essa parte azul fossem os poluentes, eles ficassem presos. Então a gente não tem essa transformaçãozinha. Não aconteceu essa renovaçãozinha no ar. nada. Esse ciclo ele acaba não acontecendo. Ficou embaixo, certo? E o ar quente em cima. Agora imagine esses dois fenômenos numa cidade poluída como São Paulo no Brasil ou Santiago no Chile. No primeiro caso, o ar frio desce e o ar quente sobe, levando o ar poluído junto, e o ar vai se renovando. Lembrando que isso é um fenômeno natural, não tem nada que a gente possa fazer para acabar com a inversão térmica. Nessa camada, a gente pode adotar algumas soluções para diminuir os problemas da vai inversão ficar presa térmica. Tá? E o ar não vai se renovar. Isso aqui é a chamada inversão térmica. Ar frio embaixo, ar quente em cima, ainda teria mais uma camada de ar frio lá em cima e aqui sem movimentação. Se isso acontecer em um lugar limpo, como na Amazônia, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas você já deve estar imaginando o que acontece numa cidade grande e poluída. O céu vai ficando meio acinzentado, meio marrom, e as pessoas começam a ter problemas de saúde por causa das substâncias tóxicas que vão se acumulando no ar. E como esse é um grande fenômeno meteorológico, não tem nada que a gente possa fazer para impedir a inversão térmica. O que a gente pode fazer é diminuir as consequências negativas, ou seja, poluir menos. Certo, então torcer para estar com o áudio, se não tiver, repito, o link vai estar aqui embaixo para vocês, tá? Deixar passar os créditos são importantes, né? Os caras que produziram não foi eu. Bom, então a gente tem o resultado, né? Esse céu marrão aqui, tá? Por conta desse acúmulo de poluição. Outro problema que tem relação à poluição do ar é a tal da chuva ácida. A chuva ácida é uma chuva com um nível de acidez bastante elevado. O que acaba acontecendo? Tenho água em níveis aí próximos à condensação na atmosfera, então essa água ela vai acabar se misturando com essa poluição que é jogada pelas indústrias, pelas atividades humanas, pelos automóveis, etc, etc, etc. E essas partículas de enxofre, e de nitrogênio e de carbono em excesso na atmosfera vão se misturar com a água, certo? Aí eu tenho o H2O, essas partículas elas vão se quebrar, né? Elas vão se misturar na verdade, então eu tenho, por exemplo, os dióxidos de enxofre, SO2. Quando o SO2 se mistura com o H2O, por exemplo, eu tenho a formação de H2SO3, é um tipo de ácido. E se ele é um ácido, ele vai acabar corroendo a superfície onde ele cair, certo? Então a chuva ácida ela pode trazer
consequências bastante graves para a gente. Se ela for uma chuva bastante ácida, né, como está sendo mostrado neste itemzinho aqui que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, a gente vai ter o desfolhamento das florestas, né? Eu vou ter a contaminação de plantas, né? Destruição, na verdade, de plantas, poluição do solo, do aquífero, enfim, e do lençol freático, contaminação da água. O número de peixes que podem morrer são muito grandes, enfim. Então todos esses gases são jogados pelos automóveis, enfim, pela queima de combustíveis fósseis principalmente, eles vão se misturar com a água das nuvens e essa chuva ela vai trazer graves problemas. Além disso, ela pode trazer uma consequência bastante grave, né, que é do ponto de vista cultural. Né, algumas estátuas que estão expostas aí na Itália, no Reino Unido, na França, Itália, ótimo, né? Estátuas de artistas famosíssimos, Da Vinci, Michelangelo, etc., elas estão sendo corroídas por conta da chuva ácida. Né? Então percebam aqui que a gente tem o antes e o depois do rosto nesta obra aqui. A gente não enxerga praticamente nada. Então a gente tem perdas culturais, tem perdas materiais, perdas ambientais. E aqui é uma piadinha bem tosca, né? Pai, o que são as chuvas ácidas? Os caras só o esqueletinho, porque a pele foi corroída. E sim, se a chuva for muito ácida, né, um nível de acidez considerado muito elevado, pode provocar queimaduras nos seres humanos, nos animais, enfim. Certo? Quais são essas soluções para a inversão térmica e para a chuva ácida? Como eu disse, não tem uma solução, né, porque a inversão térmica é algo natural e a chuva ácida ela pode ser diminuída. Como que a gente pode diminuir esses problemas? A adoção de leis e políticas ambientais eficientes, né, que diminuam de fato a poluição do ar nos grandes centros urbanos, nas cidades, enfim. A adoção, né, de uso de fontes de energia limpas, tipo eólica, solar, hidrelétrica, enfim, no lugar de petróleo ou carvão mineral, o uso de biocombustíveis como o etanol no lugar da gasolina e do diesel. Eu tenho também o incentivo ao uso de transporte coletivo ao invés do transporte individual, né? Porque se a gente tem um carro com 5 pessoas, cabem 5 pessoas no carro, são 5 carros que deveriam estar na rua, né? Você dá carona para os seus vizinhos, lotam o carro lá, vocês vão a um lugar perto, beleza? Ao invés de terem 5 carros na rua poluindo, vai ter só um carro. Então você vai poluir 4 vezes menos, 5 vezes menos, enfim, eu sou ruim em matemática, mas você vai poluir muito menos. Então essas campanhas públicas, né, do governo, do incentivo ao uso de transporte público é fundamental para reduzir esses problemas da inversão térmica, da chuva ácida, do smog, da poluição atmosférica. E, consequentemente, isso daí traz melhorias para o ambiente e, obviamente, para a saúde humana. Afinal, a gente vai estar respirando um ar mais puro ou menos poluído. Certo? Por hoje era só, jovens. Muito muito obrigado por vocês serem maravilhosos, por terem assistido essa aula até o final. Deixa um recadinho para mim que eu gosto quando vocês terminam de assistir a aula para avisar que assistiram. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas na apostila. Assim que vocês terminarem, me enviem para correção. Muito obrigado, se cuidem.